Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge, trazendo mais um capítulo da física e hoje nós vamos falar sobre o movimento uniforme. Então se você é novo no canal, se inscreva, deixe o seu like, seu joinha e compartilha para fazer o canal crescer, ok? Então vamos lá, eu trago aqui para vocês uma tabela e nessa tabela nós temos duas informações interessantes, o instante e a posição. Para que possamos entender e descobrir se este movimento é um movimento uniforme, nós precisamos utilizar essa fórmula, a fórmula da velocidade, velocidade média, e aqui nós temos o ΔS dividido por ΔT. O que é o ΔS? ΔS é a variação de espaço, ou seja, o espaço final menos o espaço inicial. O ΔT é a minha variação de tempo, tempo final menos o tempo inicial. Então, de posse dessa informação, eu tenho aqui os dados e eu vou descobrir aqui agora qual é a minha velocidade média de acordo com essas informações. Então vamos para esse novo slide e vamos descobrir aqui a respeito desse ponto, né? Eu quero descobrir desse ponto aqui, ponto final, menos esse ponto aqui. Ó. Então nesse espaço aqui, ó, nesse espaço, eu quero descobrir qual é a minha velocidade média nesse espaço. Então eu substituo as informações aqui, ΔS, 300 menos 200, e o tempo em relação a esse mesmo espaço. Tá? Então, tenho tempo 4 e tempo 0. Feito isso, eu faço aqui a subtração e divido por 4 e eu encontro 25 metros por segundo. Então, isso quer dizer que nesta posição aqui, entre 300 e 200, a minha velocidade é de 25 metros por segundo. Mas será que esta mesma velocidade é encontrada em uma outra posição? Vamos analisar então. Nós temos aqui o ponto 600, tá? O espaço 600, vamos pegar aqui embaixo agora, e subtrair desta outra posição aqui em cima. E o tempo da mesma forma, vou pegar esse tempo aqui, 16, e tempo 4. Feito essa continha, nós encontramos aqui 300 que divide por 12. Tá? Sendo assim, nós encontramos aí a velocidade de 25 metros por segundo também. Se você quiser testar novamente aí, fazer os seus cálculos, pode pegar aqui uma outra posição, tá? E o tempo da mesma forma, e você vai encontrar aí a mesma velocidade, tá certo? Então isso quer dizer que nós temos aqui uma velocidade constante e dessa forma a gente pode representar graficamente esta velocidade versus o instante, em que nós podemos perceber que há uma constância aqui nesta reta. Tá? Essa reta é uma reta constante, independente do tempo, independente de quanto tempo passe, a velocidade ela vai continuar sendo a mesma. Tá? Diferentemente da função de espaço, que é o que nós vamos ver aqui agora. Como é que a gente encontra então a função de espaço, que ela é representada por S? S é igual a S0 mais V que multiplica T. Nós isolamos esse S final para antes da igualdade e continua aqui o S0 mais o V que multiplica o T. Tudo bem? Se esse S0 for zero, se a minha posição inicial for zero, então esse S0 vai deixar de existir e aí nós vamos ficar com S é igual a V que multiplica T. E assim sucessivamente. Mas como nós partimos aqui da posição 200, tá? Esse ponto 200 aqui é em relação a um referencial, ou seja, esse atleta ele começou na posição 200 em relação a um referencial, então a posição inicial aqui é 200, tudo bem? Vamos então entender a função da posição do movimento uniforme através dessa expressão aqui. Veja o seguinte, um atleta ele percorreu 400 metros em 2 pontos com velocidade constante, isso a gente já viu. Seu tempo de percurso foi marcado a cada 100 metros, contados a partir da posição 200 em relação a um referencial. Então, olha só, essa aqui é aquela tabela que a gente viu. No tempo zero, foi o momento que ele partiu, né, que ele começou a correr, ele estava na posição 200, e aí isso foi passando, o tempo foi passando, e a cada 4 segundos, observa que a cada 4 segundos aumentou-se 100 metros, tá certo? Então foram 100 metros a cada segundo. E aqui eu coloquei uma reticência, porque aqui você pode colocar qualquer uma outra informação e fazer o cálculo para identificar se essa informação ela continua no decorrer do tempo. Tudo bem? E aí nós vamos analisar o gráfico dessa função. Qual é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é uma constante ou é uma crescente? Este gráfico é uma crescente, diferente do gráfico anterior.
Porque à medida que o tempo passa, nós temos aqui um aumento também do espaço, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, o espaço também vai aumentando, tudo bem? Então, aqui nós temos um gráfico crescente, então isso pode ser percebido que o gráfico da função, dessa função que nós estamos estudando, que é a função do espaço, ela é crescente, tá? Vamos então descobrir aqui algumas informações. Vamos imaginar que esse atleta ele continuou correndo, né? E aí, depois de 30 segundos, eu preciso encontrar qual foi o espaço final que ele está depois desse período aqui de corrida. E aí a questão pergunta, em que posição esse atleta vai estar depois de 30 segundos? É só substituir na fórmula as informações. Preciso encontrar quem? O S. Então, tenho 200, que é a minha posição inicial. Temos 25, que é a minha velocidade, que já encontrei, velocidade média. E 30 é o tempo. Então, fazendo os cálculos, obtemos que 25 vezes 30 é 750. Somando os dois valores, temos 950 metros. Isso quer dizer que depois de 30 segundos de corrida, ele vai estar aí na posição 950. Vamos então a outra situação. Nós precisamos agora encontrar o tempo, né? Depois de quanto tempo esse atleta chegará na posição 1200? Novamente, vamos utilizar a mesma regrinha. No lugar do S final, eu vou colocar o valor que me foi dado, que é 1200 metros. Posição inicial, velocidade média e o tempo que eu preciso descobrir. Vamos fazer aqui a mudança, né, da equação. Nós temos 200 após a igualdade. Esse 200 vem para antes da igualdade com o sinal trocado. Então, tenho 1.200 menos 200, que multiplica 25 vezes t. Desta forma, faço a subtração, encontro 1.000, 25 sobre t. Faço a divisão aqui agora. Esse 25 passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 1.000 que divide 25 e encontro o valor de t. Então, o valor de t é 40 segundos. Ou seja, depois de 40 segundos, ele vai estar na posição 1.200. Tá? Então, para ele estar na posição 1.200, ele precisa de correr aí 40 segundos nessa mesma pegada aí, a 25 metros por segundo. Tudo bem?